Rio Eufrates, um sinal do fim dos tempos. O rio Eufrates é com certeza um dos maiores sinais do fim dos tempos. Ele é mencionado na Bíblia como sendo o local onde estão amarrados 4 anjos, que um dia serão soltos para matar 1/3 da humanidade. Apocalipse 9, versículos 13 ao 16. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. O 6º anjo solta 4 anjos, que devem ser anjos maus ou demônios, posto que os anjos não vivem presos. Os 4 anjos são soltos para matar 1/3 parte da população do mundo. Observe que esses anjos estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E por coincidência ou não, é justamente nessa área que estão acontecendo os principais conflitos atualmente, como a guerra do Iraque e a guerra da Síria, onde as principais potências mundiais estão envolvidas. Em 6 anos de guerra na Síria, foram contabilizados 470 mil mortos, sem contar a guerra no Iraque. 5 milhões de pessoas fugiram do país, outras 6 milhões se deslocaram internamente. O rio Eufrates é o rio mais longo da Ásia Ocidental, tendo uma extensão aproximada de 2.800 quilômetros. Sua nascente fica na Turquia e ele flui também através da Síria e do Iraque. No Iraque, o rio Eufrates se une com o rio Tigre e depois ambos seguem rumo ao Golfo Pérsico, passando pela fronteira do Irã. O rio é mencionado muitas vezes na Bíblia. Em Gênesis, relata que corria o jardim do Éden, e também a famosa Babilônia era atravessada por ele. Em Gênesis 15, versículo 18, Deus faz uma promessa a Abraão dizendo: tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. A Bíblia também diz que um dia o rio Eufrates vai secar, e sua secagem vai preparar o caminho para os reis que vêm do Oriente. Apocalipse 16, versículos 12 ao 16. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar
que em hebraico é chamado Armagedon. Veja que tanto a sexta trombeta do Apocalipse quanto a sexta taça da ira de Deus mencionam o rio Eufrates. E os dois eventos se passam durante o período da grande tribulação, onde o anticristo já estará sobre a terra. Os reis do Oriente, trata-se das nações do Oriente que, impulsionadas por forças satânicas, participarão de um grande conflito, a saber, a guerra do Armagedon. O sexto anjo prepara o caminho para a guerra final da presente era, secando o rio Eufrates para deixar os exércitos do Oriente aproximarem-se de Israel. Entre 2006 e 2009, houve uma grande seca na região e o rio Eufrates tem diminuído bastante o seu volume desde então, principalmente porque esta área da Ásia Ocidental continua sofrendo com os efeitos do aquecimento global. A NASA acompanha isso pelas imagens dos satélites. Desde 2009, a região apresenta a segunda maior perda de volume de água doce do planeta. Há um estudo científico que verificam as reservas de água do mundo através de dados recolhidos pelos satélites Grace da NASA, que resultaram em uma grande perda de água doce do rio Eufrates e no rio Tigre. Segundo os cientistas, as mudanças climáticas estimam que a seca na região se tornará cada vez mais importante e pode chegar a situação extrema para a população. Então, a proximidade da secagem do rio Eufrates é um forte sinal tanto da vinda do anticristo quanto da vinda de nosso Senhor Jesus. Pois conforme está escrito em Apocalipse 16, versículo 15, após o rio Eufrates secar, o próprio Jesus Cristo disse: "Eis que venho como ladrão", ou seja, ele está claramente avisando que quando houver a secagem do rio Eufrates, se preparem, pois Jesus Cristo virá como ladrão. E talvez isto indique o tempo do arrebatamento. Portanto, é bom acompanhar a situação do rio Eufrates, pois o cumprimento desta profecia do Apocalipse pode estar mais perto do que imaginamos, assim também como a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.